Bom dia, vibe do dia, bom dia, vibe do nosso final de semana. Vamos falar aqui do céu do dia 10, sábado, e dia 11 de maio, Dia das Mães. Fico muito feliz de você estar aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Vivian Alberger, sou astróloga, e vou compartilhar com vocês como que as energias astrológicas, como essa consciência astrológica pode nos deixar preparados para esse final de semana, visto que temos uma lua cheia chegando aí na segunda-feira. Então, as emoções estão no ápice e eu espero que você esteja desperto para viver esses dias. Então, me acompanha até o final. Já se inscreva nesse canal se tu não é inscrito ainda. Vou compartilhar minha telinha aqui para a gente te falar. Olha só, o sábado deste dia 10 de maio, a gente ainda vai começar ele com a lua ainda em Libra. E é muito bom porque a Lua em Libra ela vai abrir o nosso sabadão com um trígono a Júpiter em Gêmeos. Isso vai trazer aquela vontade de viver para o sábado, aquela energia, aquela sensação de as coisas estão se encaminhando, as coisas estão dando certo. Vai trazer uma vibe de positividade também, expansivo. Você pode acordar já com vontade, literalmente, de viver, de fazer as coisas. Isso traz ânimo para o início do sábado. Apesar que a Lua também formará uma oposição com Quiron, que está em Áries. E aqui a gente vai ter sim um toque em feridas. Então aqui a gente tem que ficar um pouquinho mais atento àquela coisa do dar e receber, aquele equilíbrio de você precisa se posicionar quando algo está te sobrecarregando. Você precisa saber falar com coragem quando você precisa de ajuda, quando você precisa expor seus limites. Não dá só para a gente ficar tentando querer agradar, mas se nesses momentos a gente está se desagradando, a gente está se machucando, Kira Unhara está aí há algum bom tempo nos falando sobre se posiciona, não tenha medo de mostrar a sua palavra, não tenha medo de tomar uma iniciativa, de tomar uma decisão, de agir com coragem. Diante de quê? Dos relacionamentos, principalmente, onde Libra está ainda despertando no início dessa nossa manhã de sábado. Nesse sábado também, ainda na manhã, a gente vai ter a chegada de Mercúrio em Touro. E esse aspecto de Mercúrio em Touro modifica muito essa vibe, porque até então ele estava em Áries, a gente estava com uma fala mais impulsiva. A gente estava literalmente assim, ó, com uma fala direcionada e muitas vezes até afiada. Agora, com o Mercúrio em Touro, isso tende a amenizar. A gente vai buscar pensar, falar e refletir de maneira mais pautada no que é real, porque o signo de Touro, ele é um signo de terra, então, aquilo que for palpável, eu costumo dizer que ele é realista. Então, se não for A mais B igual a C, é muito difícil a gente conseguir ter uma boa troca. As coisas precisam ser literalmente pautadas na realidade. É muito bom para trabalhos manuais, é muito bom para quem trabalha com o sensorial, então o toque, massagem, até mesmo trabalhos, né, que são manuseados pelas mãos nesse período de Mercúrio em Touro. Gosto também porque a gente vai estar um pouquinho mais cautelosos na nossa comunicação. Sabe aquela pessoa que vai pensar um pouquinho antes de agir, não vai só sair explodindo, não vai só sair falando, mas a gente vai ter um pouquinho mais de calmaria nos nossos processos mentais, na nossa verbalização. Esse período aí que vai até o fim de maio. Muito bom. E neste sábado teremos também uma lua quase a boa parte do dia fora de curso. Vou te passar aqui o horário que ela vai estar nesse processo de vazio. Quem tem a agenda digital da Vibe do Dia já recebe o calendário sempre aí do mês com essas informações, com a agenda da Vibe já colocada aí, separado dia por dia, quando vai estar fora de curso, por horário. Vai ser das 3 da manhã às 4h59. A gente vai acordar com a lua vazia e ela vai ficar até as 5 da tarde nesse processo de vazio. Quando então ela chega em Escorpião? Quando a lua chega em Escorpião, já muda totalmente a vibe para o nosso final de semana. Até porque ela está se preparando para ficar o quê? Cheia. Galera, não sei se vocês estão escutando os meus sobrinhos aqui ao redor, porque eu tô na casa da minha irmã, tô na minha outra irmã, né? Tenho duas.
E eles estão aqui em redor brincando, mesmo que eu esteja fechada dentro do escritório dela. Então, se sair um som no fundo aí, é as crianças voltando para cá. Esse final de semana ele pode ser um pouquinho provocativo em dores, em feridas, em processos de controle, manipulação, jogos de poder. Assim que a lua chega em Escorpião, ela vai formar uma oposição. Assim que a lua chega em Escorpião, ela forma uma oposição com. Ai, Jesus amado, peraí. Deixa eu pedir para eles ficarem em silêncio. Vamos pausar esse vídeo. E voltamos a falar dessa lua cheia em Escorpião. A gente vai ter essa lua cheia que vai acontecer na segunda. Só que esse final de semana ela já vai estar sendo o quê? Ativada, que a lua já chega nos domínios escorpianos. E então teremos o quê? Um final de semana de Dia das Mães com a lua em Escorpião. Presta atenção para você não sair provocando faíscas, principalmente nas pessoas que são queridas para você, nos seus familiares, às vezes na própria relação com sua mãe. Sabe aquelas dores, feridas mal resolvidas do passado? Elas podem borbulhar, ainda mais com a oposição da Lua com Mercúrio. É como se aquela vontade de lavar roupa suja viesse à tona. Só que, ó, não é um bom dia para ficar provocando. Aliás, como o Mercúrio acabou de chegar em Touro, existe uma teimosia maior no ar. As pessoas elas vão querer ser resistentes às próprias ideias, aos próprios pensamentos, às próprias visões. E não é bacana você querer ficar insistindo ou fazendo com que o outro entenda aquilo que só você sentiu. Às vezes é difícil para o outro sentir, se colocar no nosso próprio lugar. E às vezes ele nem quer. Então, delicadeza para que você não saia ainda mais machucado desse final de semana. Essa lua ela tá vindo iluminar muitos processos internos que são bem profundos, que estão bem escondidos dentro da nossa própria psique. Coisas que a gente nem quer mais ver e que podem estar novamente reverberando. Provavelmente essa lua cheia em Escorpião, ela vai ser também muito disruptiva. Ou melhor, vai trazer muitos rompantes. Que na segunda-feira, quando você vir aqui ouvir a vibe, eu vou te falar que a gente vai ter também uma lua em oposição a Urano, Sol conjunto a Urano. As coisas elas já estão vindo como se fosse um processo catársico, é como se as coisas estivessem assim, não tem mais como segurar. Sabe quando você precisa vomitar algo, você não consegue segurar, aquilo só simplesmente sai. Só que isso é limpeza, isso também é cura. Não dá pra gente tentar ficar negando aquela sensação, né, às vezes de ânsia, quando é o corpo que já tá trazendo pro ápice. Então eu te convido a não buscar competir, não buscar enfrentar os leões, mas sim os seus próprios, as suas próprias trevas internas, tá? Não tenta encontrar quem é que tá errado quem é que tá errado, quem que tá certo. Muitas coisas vão ser desmascaradas por conta própria, muitas coisas vão ser reveladas por conta própria. Você não precisa ir lá mexer no vespeiro. E tenta refletir onde que também precisa existir, quem sabe, um corte de cordão umbilical, né? Tenta refletir aonde que precisa, às vezes, existir aquele processo de purificação, sabe? De literalmente você tá tomando uma água suja e essa água ela precisa passar por uma filtragem porque está te prejudicando. Então, muitos esse lugar de toxicidade, você vai perceber quem te controla ou aquilo que tu quer controlar. E isso muitas vezes vai vir em quê? Processos de comunicação, processos mentais muitas vezes obsessivos, que você tá ali fissurado, que você tá ali grudado naquilo, que aquilo ali não consegue sair da sua cabeça. Ou você transforma aquilo da água para o vinho para que você possa renascer, para que você possa iniciar uma nova abordagem na sua vida, um novo ciclo. Ou você vai ter que se transformar. Ou você vai precisar se olhar, você vai precisar se encarar. E o outro, talvez, se tiver outra pessoa envolvida nessa situação, também vai precisar viver isso. Então, acolhimento para esse final de semana. Até anotei uma frase aqui para te trazer de conselho.
Não vou tirar conselho do oráculo hoje para você, mas eu vou te deixar um conselho. Nem toda ferida precisa ser exposta para ser curada. Às vezes o cuidado silencioso é o remédio mais poderoso. Então, entra para dentro do teu casulinho. Eu sei que nem todo mundo aqui tem uma família saudável, nem todo mundo aqui vai visitar a mãe, nem todo mundo aqui tem a mãe viva, né? Tem a mãe presente. Então, se a bad bater nesse final de semana, essa lua escorpião, ela escancara muita coisa, ela provoca muita coisa, escolha o silêncio, não escolha a batalha verbal, porque pode sair muitos feridos, muitas pessoas ainda mais feridas desse final de semana. Então, depois é mais processo ainda para ser trabalhado na terapia, né? Haja terapia, haja autoconhecimento para depois ser trabalhado, tá? Então, vai sentir. É difícil você passar ileso desse final de semana, dessa lua cheia em escorpião. Mas o universo ele quer te mostrar aquilo que precisa passar por uma transformação, aquilo que muitas vezes precisa passar por um desapego. Nem toda perca ela é o fim. A gente precisa saber abrir mão de certas coisas na nossa vida. A gente é aquela coisa que eu falei na vibe de ontem. A gente precisa aprender a perder aquilo que não nos sustenta mais. Saiba compreender que a vida ela precisa desses ciclos. A vida é cíclica. Escorpião nos ensina sobre morte e renascimento. É isso para o nosso final de semana. Fique bem, fique consciente. Se precisar, reouça essa vibe no domingo, já que aqui é a vibe de sábado e de domingo e vai estar reverberando todo esse bafafá. A gente vai ter no sábado boa parte do dia com a lua vazia, depois ela chega em Escorpião, ela faz oposição com Mercúrio, ela quadra Plutão e vai se preparar para ficar cheia. Então, assim, deixa que as coisas se reverberem, deixa que as coisas cheguem até você. Mas não fica ali, sabe, querendo tirar a casquinha, querendo provocar o outro, querendo resolver, lavar roupa suja de 200 anos. E nem que às vezes você vai ter que ser forçado a ter que limpar aquela sujeira que você tá enxergando, mas você tá evitando. Que você tava só empurrando com a barriga, que você tava só enfiando assim para debaixo de um tapete. Às vezes a vida vem e fala assim, ó, ou você limpa, ou você limpa. Ou você limpa, ou tudo vai apodrecer aqui junto. Exato, né? Exato. Mas assim, eu sei que você com consciência vai conseguir passar muito mais leve e com presença esse teu final de semana. A gente se vê aqui na segunda-feira novamente. Um beijo no seu coração e até.